São 8h30, 8h30. Você acompanha com a gente aqui o Anápolis Agora. Você que está ligado com a gente em qualquer canto do Brasil, na Grande Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Nós estamos recebendo nessa manhã aqui, nos nossos estúdios, o deputado federal Rubens Ottoni. Ele que tem prestado um bom trabalho no estado de Goiás e é o nosso convidado especial na manhã deste sábado aqui, para poder falar com a gente aqui de projetos que vem desempenhando no estado de Goiás, não só na cidade de Anápolis, mas também no estado de Goiás. 246 municípios, a gente tem notícia aí que Rubens Ottoni tem andado. Bom dia, deputado, tudo bem? Seja bem-vindo ao Anápolis Agora. Bom dia, João Costa. Bom dia aqui a todos aqueles que nos acompanham aqui no Anápolis Agora. Estou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns pelo excelente trabalho. Fico feliz que esse tipo de trabalho de comunicação, ele cada vez mais tenha oportunidade, tenha mais espaço, porque é realmente o trabalho de comunicação que chega mais perto das pessoas, que vive o dia a dia da comunidade e tem aquele relacionamento direto ali com as lideranças da localidade. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e participar aqui e poder conversar um pouco sobre a realidade de Anápolis, do estado, a realidade do país, né? Aquilo que a gente possa contribuir para ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Obrigado, deputado federal Rubens Ottoni, por aceitar o nosso convite. E fica à vontade, vamos estar falando aí dos projetos para a cidade de Anápolis, não só de Anápolis, mas do estado de Goiás. A gente tem pessoas em vários locais acompanhando a nossa programação e com certeza vai ficar feliz de ouvir aí os projetos que estão sendo desenvolvidos para poder ser realizado aí nessas cidades. Fica à vontade para falar com a gente aí do trabalho que você tem desenvolvido aí. Olha, João, eu vejo o seguinte: o primeiro objetivo que eu tenho no trabalho político é poder mostrar, não apenas no discurso, mas mostrar na prática que a política ela pode ser feita diferente daquilo que a gente está acostumado a ver o pessoal às vezes comentar na rua. Você sabe o quanto que a política está desgastada, o quanto que a política está desacreditada, eu diria assim, até em alguns lugares desmoralizada. E isso, às vezes, essa visão que o pessoal tem da política não é por acaso. Realmente, às vezes, a prática política, a política da mentira, a política da enganação, a política da demagogia, da busca do interesse pessoal, a política da compra de votos na época de eleição, às vezes faz as pessoas ficarem desacreditadas da política. Então eu estou na política para, não apenas no discurso, mas na prática, mostrar que a política é importante e que nós podemos fazer política diferente dessa política que às vezes as pessoas estão acostumadas a conviver. Política pode ser feita de maneira séria, política pode ser feita de maneira honesta, de maneira competente, baseado na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Basta a gente querer. E é assim que eu tenho, João Costa, trabalhado o meu mandato. Você falou aí, e é verdade, as pessoas comentam, reconhecem que eu me esforço de estar presente em todo o estado de Goiás. Não tem um município sequer, João Costa, um município sequer que tenha me convidado para que eu pudesse ir, que eu não fosse. Não tem um lugar sequer que alguém não tenha me convidado, que eu não vá lá para poder cumprir o meu papel. Eu estou aqui hoje muito feliz com você, porque você me convidou e eu fiz questão de rapidamente vir aqui e poder estar com você. E assim eu faço lá em Porangatu, lá em São Miguel do Araguaia, lá em Posse, em Mineiros, em Porá, em Aragarças, aonde me chamam, eu vou com o maior prazer. E vou sempre com o objetivo de ajudar, de servir. É por isso que, mesmo com o desgaste que a política tem, que a gente sabe, eu sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. A consideração, o respeito, até por quem não vota em mim.
Às vezes as pessoas não votam em mim, né? Por um motivo ou outro não me apoiam, às vezes já tem outro compromisso, mas as pessoas têm uma consideração e têm um respeito com o nosso trabalho. Isso, no meu entendimento, é fruto dessa nossa dedicação, desse nosso respeito também e esse nosso desejo sincero de poder fazer da política um espaço de servir as pessoas. Tá certo, deputado federal Rubens Ottoni, eu tenho acompanhado as votações do senhor praticamente em todos os estados, sempre tem voto, né, nos finais das eleições, quando abre as urnas, praticamente todos os municípios goianos, 246 municípios, a gente acompanha que geralmente o senhor tem voto. É um deputado que trabalha, que caminha e que vai em busca, né, de melhorias aí para os municípios, porque tanto é aprovado nas urnas. Deputado Rubens Ottoni, nós temos aí vários projetos que estão na Câmara Federal para ser aprovado, e a gente vai fazer uma pergunta aqui, algo que o pessoal tem muito questionado. Tem algum projeto na Câmara sobre... Hoje nós vemos que o menor de idade, o menor infrator, ele comete alguns tipos de crimes bárbaros e as penas, elas são penas menos severas. Existe algum projeto na Câmara para, vamos dizer, endurecer mais essas penas contra os crimes de menores infratores? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, João. Esse é um debate importante da gente fazer. E não é só na questão do menor infrator, não. Eu diria que é um debate que nós temos que fazer com o maior infrator também. Eu estou convencido que o problema no Brasil não é endurecer a pena, é fazer cumprir a pena. Porque não adianta ter uma pena dura e não põe, e ela não cumpre. Lei já tem no Brasil, nós temos lei demais no Brasil para punir as pessoas. O que nós precisamos é de uma justiça eficaz, que cumpra o seu papel e faça a lei ela ser cumprida. Então, se você tem uma pena para um menor infrator, que é uma pena de ele ter que cumprir lá por 2 anos ou ser por 6 anos, não vai fazer nenhuma diferença se aquela pena não for cumprida. Então, o problema não é ser 2 ou ser 6. O problema é fazer cumprir. Então, é nesse sentido que nós precisamos trabalhar. Seja para o menor infrator, que nós temos que ter um cuidado especial, que é de tentar resgatá-lo, garantir a sua reinserção na sociedade, o que também com o maior infrator também tem que ser assim, mas com o menor mais ainda. Mas eu diria que, além da gente ajustar a legislação, porque isso é um papel que a gente tem que estar atento o tempo todo, adaptar a legislação a cada momento que nós estamos vivendo, mas eu diria que mais do que isso hoje, o desafio que nós temos não é... Porque às vezes quando você vê um caso, principalmente quando sai uma notícia horrorosa e uma coisa mais drástica, as pessoas tem que aumentar a pena. Tá bom, tudo bem, vamos trabalhar para aumentar a pena. Às vezes, em alguns casos, até faz sentido mesmo. A legislação, às vezes, está muito amena. Mas eu diria que, na maioria dos casos, já tem legislação, e independente de a pena ser pouca ou muita na avaliação de um ou de outro, o grande problema é que, às vezes, ela não é cumprida. E é isso que nós precisamos trabalhar. Aquele que comete algum crime, ele precisa ser penalizado. É isso que a nossa legislação precisa garantir, o cumprimento da pena e fazer com que a legislação cumpra o seu papel. Tá certo, deputado Rubens Ottoni. Na realidade, o problema não é a prisão, é a justiça que às vezes existe muitas brechas e a lei às vezes acaba não sendo cumprida. O que pode ser feito nesse caso? Por exemplo, a justiça. A pessoa pega aí 10 anos de prisão. Ele vai lá com 3 anos, praticamente um terço da pena, ele já está em liberdade e alguns saem e cometem crimes mais bárbaros às vezes do que já cometeu. O que poderia ser feito sobre isso? O que o Congresso tem estudado, trabalhado para poder fazer sobre... fazer com que a legislação, com que a lei cumpra
o seu papel? Esse é o grande desafio, porque o Congresso, primeira coisa, lá são 513 deputados federais, das mais diferentes visões da sociedade, pensamentos diferenciados. Então você tem que buscar uma média desse pensamento e para poder sair dali um resultado do trabalho. A outra coisa também, João Costa, é pensar a sociedade como um todo. Você citou uma coisa e tem razão. Às vezes uma pessoa, ela comete um crime, ela é penalizada e a legislação permite a ela, depois que ela cumpre uma parte da pena, a legislação permite que ela seja reassociada, volte para a sociedade e retome. Aí você fala assim, mas o problema é o seguinte, aí a pessoa, depois de um certo tempo, ela é reassociada, ela não cumpre a pena toda, e aí ela volta e comete um outro crime, ou às vezes até um crime maior. Então esse é um lado. E o outro lado das pessoas que foram reassociadas e que aproveitaram a oportunidade para poder estar na sociedade e voltarem à normalidade na sua vida. Isso também é um ganho para a sociedade. Então a gente precisa pesar os dois lados. Então se nós temos 100 pessoas que foram penalizadas e que dessas 100 pessoas, 90, 95 pessoas tiveram a oportunidade de, cumprindo uma parte da pena, voltar para a sociedade e viver na normalidade, você sabe quantos testemunhos nós temos disso dentro das igrejas, de pessoas que vieram e dão o seu testemunho de vida, que recuperaram e que estão servindo a situações nobres. Essas pessoas também não teriam oportunidade de voltar para o dia a dia e às vezes ficariam lá dentro do presídio, às vezes naquilo que a gente chama de universidade do crime. É verdade. Então, a gente tem que olhar o outro lado também. Às vezes é verdade que alguém sai e comete um crime maior. O que tem que acontecer? Ele tem que ser penalizado novamente. Agora, e depois não vai ter o direito a essa situação. Mas nós precisamos também abrir uma porta para aquele que quer ser reassociado, que mudou de visão, e a gente vê aí nas entidades sociais quantos exemplos de pessoas também que foram recuperadas. Então, é nesse momento que às vezes o debate no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, ele precisa ser muito ponderado, porque às vezes as pessoas falam, mas precisava ser assim, precisava ser assado, mas a gente precisa estar sempre olhando os dois lados para ponderar e ter uma oportunidade também para aqueles que possam estar buscando um caminho correto. Na realidade é um assunto um pouco polêmico, né? Um pouco com certeza. complexo. E lá na Câmara e no Senado, no Congresso, tudo é assim, porque tudo que a gente trabalha lá, João, tem opinião diferente. Tudo tem um lado e tem o outro. E a gente tem essa responsabilidade de buscar um ponto de equilíbrio, um ponto de mediação. Por isso que às vezes quando a pessoa faz uma análise assim, sem muito compromisso, isso aqui faz sempre a crítica, mas é preciso ponderar que sempre tem um outro lado que precisa ser visto, que precisa ser analisado, que não pode ser menosprezado. Nós estamos enfrentando o país, é o momento dessa reforma. Essa reforma ela é muito importante para o país, mas ela não consegue ganhar corpo, andar. Como anda, deputado, a questão da reforma da previdenciária, a reforma tributária do Brasil? Agora nós estamos discutindo a reforma tributária. Nós estamos vivendo, e você tem toda a razão em falar assim, o momento da reforma, porque o mundo mudou muito, João. A velocidade das informações, as mudanças, elas acontecem, é impressionante, né? Eu costumo dizer que na época dos nossos avós, às vezes passava uma geração inteira, não mudava nada, não tinha nenhuma novidade. O ambiente era o mesmo, a rua era a mesma, a cidade era a mesma, e passava de pai para filho, se entregava a mesma realidade. Hoje não. Hoje tem uma novidade hoje, uma invenção hoje, daqui um mês aquela invenção já... Abriu os olhos, piscou. Já não é mais, aquilo lá já está superado, já tem uma coisa nova. Então, hoje é tudo assim. Então, a legislação também, ela é obrigada a acompanhar essa mudança. Por isso que se fala tanto em reforma hoje. Eu já vi em alguns lugares o pessoal até fazer a crítica. Falar, antigamente eu não lembro de ficar falando reforma. Hoje todo dia tem reforma.
por que está acontecendo isso? É justamente porque há uma necessidade de ir adaptando a legislação a essa nova realidade. Então, hoje, lá no Congresso, nós estamos nos debruçando sobre um tema importantíssimo, que é esse que você me perguntou, que é a reforma tributária. E por que nós estamos discutindo a questão da reforma tributária? Porque nós queremos, João, criar uma realidade na economia brasileira para que a maioria da população ela não seja prejudicada. Porque hoje existe na economia brasileira, e aí os bambambam da economia, aqueles que controlam a economia, e infelizmente o governo anterior, aí com o ministro Paulo Guedes, eles lideraram um movimento onde colocaram a ideia que a economia, o importante na economia era poder garantir o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas, dinheiro no cofre do governo e a vida do povo com dificuldade, o povo sofrendo as dificuldades. Então não adianta, eu costumo dar o exemplo seguinte, é igual uma família. Numa família não adianta nada ter dinheiro no banco, dinheiro na poupança e os filhos não podem ir para a escola porque não tem dinheiro, não pode ir para a faculdade porque não tem dinheiro, não come bem porque não tem dinheiro, mas o dinheiro está na poupança, está no banco. Ué, então não adianta a família ter reserva. Não, mas nós temos uma reserva boa. O que adianta ter reserva boa se a vida é ruim? Então, o Brasil precisa mudar essa mentalidade. Não adianta ficar falando que o Brasil tem grandes reservas e o povo está com dificuldade. Esse dinheiro, essa reserva, tem que servir para quem? Para melhorar a vida do povo, porque esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro é imposto, é dinheiro do povo. É dinheiro do povo. Então tem que servir ao povo. Não pode ficar lá guardado. Não pode ficar parado. E servindo aos interesses de uma minoria, né? Não, aos interesses do cenário econômico, bancário, financeiro do mundo, né? Mundial. Então, o Brasil... Só para dizer que o país tem dinheiro em caixa. Você tem que investir. Agora, é claro que você também não pode ter uma visão irresponsável, tem dinheiro em caixa. Eu vou torrar esse dinheiro e amanhã não tem nada e o povo vai sofrer mais. Então, tem que ter esse equilíbrio. É essa discussão... É uma balança... E é essa discussão... Uma balança equilibrada. É essa discussão que nós estamos fazendo na reforma tributária. O modelo do governo anterior era ter o dinheiro em caixa para ficar bem no sistema financeiro internacional, né? E aí o Brasil está com as contas, está bem, os indicadores são excelentes e tal, e o povo sofrendo. Aí não tem política econômica, Bolsa Família não tem, mais médico não tem, Minha Casa Minha Vida acabou, isso aqui não faz mais, aquilo ali não tem, não acontece. Agora, nós queremos fazer, mas também com equilíbrio, para amanhã também não faltar. Então, esse é a discussão que o ministro Fernando Haddad está encaminhando uma proposta para o Congresso Nacional para ser debatido. Como é que a proposta inicial ela está sendo trabalhada? Aquilo que aumentar da arrecadação do país, aquilo que o país conseguir aumentar de arrecadação, uma parte disso poderá vir para financiar projetos sociais. É isso que nós queremos. Então nós estamos buscando fazer uma reforma tributária, não para atender os interesses daqueles que já têm o controle do sistema financeiro. Não. Nós queremos fazer uma reforma tributária justa, onde quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos imposto e eventualmente nem pague. Então esse é o equilíbrio que nós queremos buscar. O país tem passado por algumas transições e, como você disse, deputado, como o senhor frisou bem aí, o dinheiro ele tem que ser para atender o interesse do povo, mas também tem que ter a responsabilidade, né, do que está fazendo. Isso é importante. É por isso que esse debate é importante, é por isso que às vezes as pessoas não entendem e quer que seja resolvido de uma hora para outra, mas como você disse, nós vivemos num mundo de evolução. Hoje você dormiu, o que era ontem já era, né? já ficou para trás. Agora vamos falar aqui um pouquinho da cidade de Anápolis. Eu tenho visto muita ligação do senhor sempre lá na Câmara Municipal, tem aí um convívio bacana com todos os vereadores.
E a Câmara Municipal de Anápolis agora conseguiu o terreno onde vai estar sendo construída a sede própria. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor pretende também ajudar com alguma verba, enviando algum meio de verbas para poder ajudar na construção dessa Câmara, desse novo prédio? Como nós vimos aí na semana passada, teve ali o senador Jorge Cajuru, que prometeu aí a importância de estar ajudando aí com 10 milhões, o deputado federal Alexandre do Baldi também, e o senhor, como anapolino, eu tenho certeza que não vai ficar de fora também de ajudar. Será um ato histórico, onde a Câmara vai ter o seu prédio próprio saindo do aluguel. Olha, eu sou um dos primeiros aqui, João, lá atrás, há mais de 30 anos, um dos primeiros a levantar a voz para garantir um espaço decente para o trabalho dos vereadores. Eu defendo o Poder Legislativo, acho que o Poder Legislativo é muito importante. Você também já deve ter ouvido muita gente na rua fazer crítica aos vereadores e falar até que tinha que fechar a Câmara. Eu sempre defendo o contrário, falo é o contrário. Tem que diminuir o número de vereadores, falo não, tem que aumentar, para poder dar oportunidade para mais pessoas poderem participar. Então eu sempre defendi e sempre vou defender o Poder Legislativo, e quanto mais tiver espaço, não é para os vereadores, é porque a Câmara não é para vereador, a Câmara é para a população. É a casa do povo. É a casa do povo, tem que ser, se não tem que ser. Então é assim que tem que ser trabalhado. Então para isso nós temos que criar as condições para que o povo participe dela. Então eu fui um dos primeiros a levantar a voz, numa época que ninguém levantava a voz, e eu sempre defendi isso. Agora, uma maneira da gente contribuir com a população é falar a verdade. Então, deputado e senador não tem jeito de arrumar dinheiro para fazer Câmara. Não é verdade que o senador e o deputado vão dar dinheiro para fazer a Câmara. Isso não é verdade. E eles precisam esclarecer isso. Porque o dinheiro de recurso federal não pode ir para a Câmara. O que nós podemos fazer é trazer recursos para a cidade, para poder investir na saúde, para investir na educação, para investir numa creche, para investir numa instituição. Isso nós podemos fazer. E se nós fizermos esse investimento na cidade, às vezes a prefeitura pode economizar um dinheiro, e com esse dinheiro que ela economizar, ela cumprir a sua obrigação, porque a obrigação de fazer a Câmara é do Poder Municipal, porque a Câmara é municipal. Então o Poder Municipal tem a obrigação de fazer a Câmara. Então, agora, nós podemos ajudar, mas não é dando dinheiro para a Câmara. Porque destinando verbas para a cidade. Para a cidade. E isso eu faço não é agora. Isso eu faço há 20 anos. Nunca passou um ano sem eu liberar recursos para a cidade. E desses recursos liberados, ele pode ser usado na ajuda da construção? Não pode. Esse recurso não pode. Ele tem que ser usado em atividade da prefeitura. Da prefeitura. Na saúde, na educação, numa creche, numa obra. Mas com isso a prefeitura pode economizar dinheiro, e aí com o dinheiro da prefeitura ela fazer a sua obrigação. Porque é a obrigação da prefeitura. Né? Então, e a prefeitura, às vezes até com razão, fala assim, é minha obrigação, mas eu não tenho recurso para isso. Mas se a gente ajuda e sobra dinheiro, ela pode... porque ajudando vai aplicar esse dinheiro que a prefeitura aplica em outras ações, ela pode economizar, e com esse dinheiro ela pode... Você entendeu? Entendi. Então, assim que a gente tem que fazer política, fazer a política verdadeira, explicando para as pessoas, para não enganar as pessoas. Porque aí vai falar, fulano ajudou e fulano não ajudou. Não é verdade. O que ele está querendo ajudar é trazendo recurso para a cidade. Esse recurso para a cidade, eu já estou ajudando, não é agora não. É muito tempo atrás. E vou ajudar de novo. Inclusive, eu quero aqui dar o testemunho que o vereador Dominguinho, presidente da Câmara Municipal, entrou em contato comigo pedindo recursos. Eu tenho uma atenção especial para ter recursos para a cidade, para que dessa maneira, de repente, a prefeitura possa ajudar mais na questão da Câmara. E eu falei, pode contar comigo. Sempre eu ajudei, e esse ano não será diferente. Inclusive, já coloquei 1,5 milhão para podermos construir o Centro Especial de Atenção aos Pacientes Diabéticos, que é um projeto da prefeitura, que a prefeitura ia gastar com ele. Eu estou colocando recurso, então com esse recurso, é o que você disse, já sobra dinheiro para poder
ela fazer o que quiser. Se for a Câmara, que faça a Câmara, né? Nós tivemos a oportunidade também de apresentar recursos para o mercado municipal da Vila Jaiara. Mercado Municipal da Vila Jaiara. Transformarmos ali aonde é o feirão, e podemos fazer um maior para poder fazermos um mercado. É um projeto da Prefeitura Municipal, que faria com recurso municipal. Eu estou colocando 1,5 milhão para poder também ajudar a fazer um mercado municipal da Vila Jaiara. Estamos também empregando mais recursos para fazermos uma praça lá na Vila Harmonia, que é aqui na região também, além de podermos ajudar com recursos para a Universidade Estadual de Goiás, para ajudarmos o Instituto Federal de Goiás. Então, tudo isso já está disponibilizado. Além disso, recursos para as entidades da área social, recursos para garantir o atendimento na área da saúde, lá na Santa Casa de Misericórdia, que faz um trabalho importantíssimo, né? Como eu já ajudei e vou continuar ajudando outras entidades da área da saúde que são fundamentais para a nossa cidade. Então eu fiz esse compromisso com o presidente da Câmara, com o prefeito municipal, com os nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores, o vereador Lisier, o vereador Marcos Carvalho, e eu me coloquei inteiramente à disposição. Então, João, sabe, é por isso que eu sou respeitado aonde eu vou. Porque eu não vou para poder enganar, eu não vou para poder falar de um jeito que dá uma impressão que eu estou querendo tirar vantagem. Eu tento falar a verdade dentro daquilo que é possível fazer. Aquilo que é possível fazer. Eu estou sempre ajudando. Tá certo. Nós temos aqui um ouvinte que mandou aqui eu estou querendo tirar vantagem. Eu tento falar cumprimento aqui. Nós já vamos aqui ouvir ele aqui. Vamos estar aqui, pastor José Maria, lá do Jardim Primavera. Vamos estar ouvindo aqui. Ele que mandou aqui para a gente aqui um áudio. E vamos estar ouvindo ele aqui. Pastor José Maria, lá do Jardim Primavera. Obrigado aí por estar sintonizado com a gente. E daqui a pouquinho a gente vai falar, deputado, também quero saber sobre, a gente vai fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre o viaduto, aquele tão sonhado viaduto do Recanto do Sol. Pastor José Maria, fala conosco, bom dia. Aqui é o pastor José Maria, de Jardim Primavera. Eu estou vendo vocês falar. Bom dia, missionário João Costa. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Aqui é o pastor José Maria, de Jardim Primavera. Eu estou vendo vocês falar aí, né, sobre as causas do menor infrator e de tantas outras coisas aí. E qual é a causa do aumento desse tipo de coisa? Onde está a falha disso, que tanta coisa que está acontecendo, igual esses ataques, escolas e essas coisas, o porquê disso? Onde está essa falha? É na criação dos pais? É no relaxamento das leis? Ou o que é? Eu gostaria de saber o porquê que acontecem essas coisas. Porque antigamente não tinha isso, sabe? Eu estou vendo aí falar as coisas. Não adianta endurecer as penas, sabe? Eu acho que o que acontece, os pais perderam o domínio dos filhos, da família, sabe? Então, o que acontece? Os pais não podem educar os filhos, mas depois a polícia tem que matar, porque não tem outro jeito. Ele vai criando tudo de uma maneira que não tem solução. Então, eu gostaria de saber qual é a realidade disso aí, sabe? E aonde fica. Eu vejo tanta infração, e, por exemplo, igual o trânsito. O trânsito está uma baderna, uma coisa esquisita. O porquê disso aí? Não, é porque depois que continuar esse negócio de escola de formação de condutores, ensina o sujeito a alinhar as rodas e passar as marchas, mas não ensina, sabe, a real, que ele quer aprender a dirigir, sabe? Então eu gostaria de saber qual é a disso aí.
Porque eu sou motorista há 57 anos que eu dirijo. Nunca bati um carro, nunca tombei, nada, nunca me aconteceu. Mas hoje as pessoas não têm mais noção do trânsito, então uma baderna, uma coisa esquisita. É igual o negócio de menor infrator, sabe? Então, a relaxamento das prisão, sabe? Então, mas não adianta pôr a cadeia, sabe, para prender o que lá e não ter uma educação, porque eu gostaria de saber aí o que acontece com isso, tá bom? Obrigado pela participação. Tá certo, pastor José Maria, ele fez duas perguntas em uma só para a gente entender que ele falou sobre o menor infrator e deu uma dica aqui, né, também sobre o trânsito. Mas o pastor José Maria deu uma lição aqui para nós, né, de sabedoria, né, mostrando alguém que tem experiência de vida, né, e um abraço ao senhor aí, pastor José Maria, a toda a sua comunidade, e dizer que a preocupação que o senhor colocou aqui, porque na verdade são duas perguntas, mas a pergunta do trânsito, ela fez apenas para dar o exemplo da outra, para mostrar o quê? Para mostrar, para perguntar qual que é a solução, aonde que é o problema, por onde que nós temos que trabalhar. E o pastor Zé Maria deu a dica, né? Tem que educar para a vida. Não pode ser apenas educar para a obrigação, né? Ele citou o exemplo lá da escola de condutores que educa o motorista. O que adianta educar só para ver o sinal de trânsito e ver como é que faz ali com o carro, se não educa de maneira construtiva para conviver com as pessoas e para poder preservar a vida? É mais ou menos a educação também para as pessoas. O que adianta falar que vai aumentar a pena, que vai fazer cadeia desse jeito, que não sei o quê, se a indústria do crime nós estamos incentivando-a, deixando ela aberta para ela poder construir cada vez mais marginais. Então, aonde é que é a solução? É claro que a solução não está num lugar só, mas ela começa na família, claro. Começa na família. É o alicerce, né? Na família. Então, nós temos que investir na família. Então, parabéns a todos aqueles e aquelas que trabalham no sentido de poder construir famílias harmoniosas. Essa é a base da sociedade. Porque se nós investimos na família, construímos famílias harmoniosas, não quer dizer que garante, mas é mais do que meio caminho andado para a gente superar essa situação que nós temos aí. E aí a gente vai precisar ficar pensando em aumentar a pena, em fazer lei para isso, para aquilo, ou vai precisar preocupar pelo menos menos. Mas não é só a família também. A gente precisa saber que não é só a família, porque se a família faz bem em casa, mas depois o filho vai para a sociedade e vê outras coisas, e essas outras coisas deturpam aquilo que ela aprendeu na família. Esse é um problema. Nós vivemos no Brasil, num período recente, infelizmente, um presidente da República que incentivava as pessoas a usarem armas. Tirava foto com criança com arma na mão. Aí você em casa educava a família para a paz, para a harmonia, e depois ela saía e via na televisão alguém incentivando a usar arma. Depois acontece o quê? Não é que a família queria que usasse arma, mas ela viu não precisa ser nem presidente da República, podia ser um deputado federal, ou um vereador, ou às vezes não é nem político, às vezes é um professor fazendo um gesto disso. Eu vi pastor e vi padre fazendo gracinha com arma na mão. Aí a criança vê uma pessoa maior com a arma na mão fazendo incentivo. O que ela pode passar na cabeça dela? Que aquilo ali é bonito. Infelizmente o ser humano, ele tem uma tendência de apegar as coisas ruins mais rápido. Mais rápido ainda. Aí ele vê aquilo ali como vantagem, como um negócio e tal. Aí de repente, hoje nós estamos convivendo com criança entrando na escola e fazendo essas agressões, violência em escola, a gente não sabe de onde que vem. Não sabe de onde que vem? Será que a gente não sabe mesmo? A gente sabe de onde está vindo. Do incentivo, infelizmente, à violência, ao preconceito.
à intolerância, ao ódio. E a gente, infelizmente, estamos colhendo o fruto ruim da semente podre que foi espalhada. Então, é isso, pastor José Maria, que nós precisamos fazer. A família é fundamental para educar e nós temos que criar as condições para a família poder educar. Por isso que eu defendo muito, João, o investimento na área social. Porque se a família não tem nem a comida na mesa, não tem um emprego digno para poder garantir e não tem um apoio social, como é que ela vai pensar no resto? A área social ela é importante, porque às vezes o pai de família, às vezes as dificuldades, a pessoa entra para o mundo do crime, ele entra para o mundo... eu diria, às vezes até, às vezes nem entra para o mundo do crime, mas ele não tem tempo de dedicar para poder fazer o bem. Eu não diria nem entrar no mundo do crime, porque tem isso que você falou também. Mas mesmo aquele que não entra para o mundo do crime, mas ele não tem as condições, o tempo necessário. Por quê? Porque ele não tem a condição social digna para poder se dedicar à família. Então a questão social ela é fundamental. Por isso que nós precisamos, eu defendo um governo que tenha preocupação com... Aí quando a gente vai falar que tem que ajudar as famílias, pensam, isso é assistencialismo, isso aí você tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Não, nós precisamos fazer emergência e garantir dignidade para as pessoas. Está na nossa Constituição. A Constituição diz que exercer a cidadania é um direito de cada pessoa. Então é um direito, está lá no papel, tem que se fazer realidade. Tem que ser cumprido. Se a família não dá conta sozinha, alguém tem que ajudar. A prefeitura, o governo federal e estadual tem que ajudar. Até que ela sozinha dê conta. Porque tem gente que bate no peito e fala assim, eu não preciso de nada. Ótimo, que bom. Nós queremos que chegue essa época que ninguém precise dessa ajuda do poder público. Mas enquanto tem alguém que precise, nós precisamos trabalhar. Agora, a segunda coisa é que a família cumpre o seu papel, mas os agentes públicos têm que cumprir o seu também. Principalmente. Tem que dar exemplo, porque nós somos referência. Então, nós temos que ter cultura. A cultura nossa não pode ser da violência, do ódio, da prepotência, né? Então, a gente vê esse último período, 4 anos aí, de muito enfrentamento. A pessoa não podia sair na rua, ela ia ali no açougue. Se ela falava que era de um lado da política, chegava alguém já agredindo ela. Que absurdo, isso é aquilo. Tem que ser mudado no país. Tem que mudar. As pessoas, nós temos que respeitar o pensamento de toda pessoa. Respeitar. Né? Tem que lidar com a intolerância. Você pode até não aceitar. Eu estou aqui com você tem uma opinião, a sua opinião não é a minha. Mas aí eu vou brigar com você por causa disso? Você pode não aceitar, mas você tem que respeitá-la. Não é isso? É isso que nós precisamos, que infelizmente no último período no nosso país houve um incentivo ao enfrentamento das posições. Infelizmente as pessoas não respeitavam a opinião dos outros, né? Queria transformar na violência. Eu fico olhando, hoje nós vivemos, deputado, também uma geração, aquela geração que eu digo, uma geração mimi, né? Qualquer coisa o jebu, qualquer coisa... Eu lembro quando eu estudava, a gente apanhava, e se não brigasse de novo, às vezes, se brigasse de novo e fosse revidar, chegava em casa, apanhava de novo, né? Então... A gente não tinha essa dificuldade nas escolas. Mas tinha uma vantagem naquela época, que essas coisas, elas em um minuto já acabava resolvido também. Um minuto, aquilo ali não era problema. Aquilo ali já fazia as pazes, já estava bem. Agora hoje não. Hoje há um incentivo da intolerância, do preconceito. A pessoa tem um jeito de viver que às vezes não é o jeito que eu tenho para minha vida. Isso. Aí não, aí você não aceita, e ainda, não respeita. Não, e mais do que isso, quer perseguir a pessoa. Quer agredir a pessoa porque... Mudar a pessoa. Quer agredir a pessoa fisicamente porque ela não tem o jeito que você quer para sua vida. Olha, eu não aceito, aquilo lá não é o que eu quero para minha vida, não é o que eu quero para meus filhos. Mas é um direito da pessoa escolher, desde que ela não esteja fazendo mal para as outras pessoas. É isso. Eu posso não aceitar, mas eu também não tenho como forçar a pessoa a mudar e ser igual eu. João, eu fico impressionado com o que nós vivemos no último período no nosso país e que nós estamos superando, graças a Deus, porque muito disso foi feito em nome da defesa das pessoas e às vezes até em defesa da religião.
E o exemplo maior que nós tivemos de vida foi Jesus. E que deu um exemplo exatamente o contrário, né? Jesus deu um exemplo de vida, de acolhimento, de respeito e de atendimento a todas aquelas pessoas que eram, né, rejeitadas pela sociedade na época dele, né? Então, ele recebia a todos, o cobrador de impostos, que era visto de mal visto, Isso, a prostituta, e ele estava ali, né? Aquele que estava... Ele foi tanto que ainda foi crucificado entre dois ladrões. Não é isso? Então, com o exemplo de vida que ele deu, de acolhida aos mais necessitados e àqueles rejeitados pela sociedade, a gente ainda hoje tem coragem, às vezes até de bater palma para aqueles que insistem na intolerância, no preconceito, na violência e no ódio, só porque a pessoa às vezes está pensando diferente do que eu penso. Infelizmente, deputado Rubens Ottoni, a religião, ela leva a guerra ao fracasso. Eu sempre falo para as pessoas, eu não prego religião. Eu sempre falo de Jesus. Porque Jesus não é uma religião. Ele se propôs como caminho, verdade e a vida. E a religião, ela mata, ela destrói, ela dissemina ódio, faz discórdia, né? Seja A ou B, seja católico, evangélico, seja espírita, não pregamos, não anunciamos denominações, né? Porque, infelizmente, as pessoas aproveitam, né? Muitos aproveitam da religião para disseminar esse tipo de semente que traz transtorno na vida de cada um. Então, a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Então, eu quero aqui, João, aproveitar aí a participação do pastor José Maria aqui para agradecê-lo, né, por essa oportunidade de a gente fazer essa reflexão aqui, né? Foi importante. Porque qual que é a saída para isso? Não está num lugar só, e não é só na lei. É muito simplório a gente pensar que vai resolver na lei, mas tem que ser o incentivo à família, o respeito as autoridades também tem que fazer a sua parte, e é claro, tem que ter uma lei também que dê o amparo para as coisas boas. Então, é um pouco de cada coisa. Mistura um pouquinho igual o bolo não vem pronto, mas você tem que colocar, o leite, tem que colocar o fermento, isso mesmo. A farinha de trigo, aí depois vira bolo, né? Para se transformar em bolo. E ainda tem que saber mexer direito. Saber mexer, senão não fica bom, né? E depois ainda tem que levar ao forno para poder assar, né? A parte mais dura. Na vida é assim também, né? Tem que passar pelo forno para ficar. Agora, deputado, a respeito, deputado, desse tão sonhado viaduto ali do Recanto do Sol, que o povo tem discutido e falado ali, eu sei que os anapolinos que passam por aquele local ali no período da tarde, no período da manhã, sofrem muito e já vem muito tempo, vai ser feito, vai estar sendo feito. A gente sabe que ali é uma obra que tem que ser feita pelo governo federal, não depende do município. O que está sendo feito? O senhor, como anapolino, eu já vi muitos deputados dando declaração sobre ali. É igual aquele tão sonhado viaduto do Daia, que o povo saía de manhã, já chegava no serviço estressado e tinha que sair, como diz, de madrugada para poder conseguir chegar no horário certo. Recanto do Sol ali também não é diferente. Quais as providências têm sido tomadas? O que o senhor tem trabalhado em respeito ali para a construção desse viaduto, deputado? Ô João, preciso aí, você tem toda a razão, é um assunto importante que precisa esclarecer, né? E, como você disse, você citou o exemplo do viaduto do Daia, uma discussão de mais de 20 anos, e quando nós começamos, e isso coincide quando eu entrei como deputado federal em 2003. Quando eu entrei em 2003, o pessoal já pediu o viaduto do Daia, e já pedia ao mesmo tempo o viaduto da Vila Jaiara, porque lá era chamado Trevo da Morte. E pedia o viaduto da Avenida Universitária, que é esse, que na época não era nem Recanto do Sol, porque o Recanto do Sol não era nada ainda naquela época, o pessoal falava que era o viaduto da Avenida Universitária, porque era importante, porque ali tinha uma escola que era a Univangélica, não falava nem Recanto do Sol naquela época. Eu entrei em 2003, foi a época que o Lula entrou como presidente, e nós fizemos um projeto para podermos resolver, pelo menos para aquela época, nós estávamos discutindo aqui, que o que resolve numa época, rapidamente já não serve mais. E aí nós fizemos não apenas o viaduto da Vila Jaiara, que era lá chamado Trevo da Morte, nós fizemos o viaduto da Vila Jaiara, fizemos o viaduto da saída do Trevo de Corumbá. Fizemos lá.
né? Porque o viaduto ali na saída do Trevo de Corumbá, na saída para a base aérea, ele está lá, já foi feito. Fizemos a duplicação do viaduto do bairro de Lourdes. Fizemos também, João, o viaduto na saída para Brasília, o viaduto Miguel Braga, ali onde era a TCA. E fizemos o viaduto do DAIA. Tudo feito pelo governo federal com a participação do deputado Rubens Ottoni, né? Aí você estava falando aí que o senador disse que vai arrumar 10 milhões para Anápolis. Só essas obras que eu estou te falando aqui, que eu não vou arrumar não, já veio para Anápolis, já antigo, só aí passa de 500 milhões. Só para você ter uma ideia do que é isso. Além de duplicar toda a rodovia até Interlândia. E fizemos o viaduto em Interlândia também, na saída para Sonzânia. Então, tudo isso pronto, entregue, não é promessa. Tudo feito. Agora, o que acontece? Você estava falando aqui, nós estávamos conversando, as coisas mudam muito rapidamente. Quando nós fizemos o viaduto lá na saída para a base aérea, que é o viaduto do Recanto do Sol, saída para a base aérea, ali não tinha nem o Recanto do Sol direito. Lá era o Jardim América. Aí, o Jardim das Américas. Mas depois aumentou muito a população e aí o trânsito ficou maior. Aí surgiu um projeto da Prefeitura Municipal, para poder fazer uma outra passagem, aí não é viaduto, é uma passagem abaixo lá do trevo, uma outra passagem para aliviar o movimento lá do viaduto do trevo da saída para a base aérea. Esse projeto foi prometido para a prefeitura, eu não vou nem entrar aqui para depois não falar que a gente fica falando de A ou de B, mas alguém prometeu para o prefeito que arrumaria recurso federal para poder fazer aquilo, não apareceu esse recurso e o prefeito resolveu tomar a iniciativa e fazer pela prefeitura. Né? O prefeito me falou isso e disse que no momento oportuno vai me procurar quando ele precisar da minha ajuda. Né? E, inclusive, nessa última visita que eu fiz à Câmara, ele falou, está chegando a hora que eu vou precisar de você lá em Brasília, eu vou te procurar. Eu falei, estou à disposição. Mas alguém prometeu para ele de um jeito que não cumpriu e ele está tendo que fazer de outro. Então, da minha parte, hoje, o que está em minhas mãos? Na minha mão está modernizar o que nós já temos lá no viaduto do Recanto do Sol. Porque o viaduto do Recanto do Sol é aquele do trevo que sai para a base aérea. Aquele ali está superado, daquele jeito que está ali, não funciona mais. Ele foi feito há 20 anos atrás. Então nós precisamos revitalizar. Então nós temos um projeto para revitalizar e duplicar aquela rodovia, passando na porta da base aérea e chegando até lá na entrada do presídio. Esse é um projeto que já existia anteriormente, que já podia estar pronto e que só não foi concretizado porque com a saída da Dilma, entrada do Temer e depois do Bolsonaro, esses projetos ficaram na gaveta. Então tudo aquilo que nós fizemos, trevo da Vila Jaiara, viaduto de Interlândia, viaduto da saída de Corumbá, duplicação do viaduto do bairro de Lourdes, viaduto na saída para Brasília, viaduto do DAIA, tudo isso foi feito, faltava essa concretização. Isso não concretizou e eles não continuaram. Nós vamos retomar agora e queremos completar. A outra coisa, e vamos tentar ajudar a prefeitura nessa ideia que eles estão tendo num outro projeto, aí não é um viaduto, é uma passagem para facilitar esse trânsito para o Recanto do Sol, que será abaixo ali na rodovia e que eu quero contribuir também. Alguém perguntando ali se o deputado vai enviar verbas para também a iluminação da BR-060 e 153. Essa é uma coisa importante, e estava no nosso projeto, e nós fizemos isso quando eu coordenei todo esse trabalho que eu falei aqui, de fazer os viadutos e fazer a duplicação até Interlândia. Nesse projeto estava incluída a iluminação. E foi feito. Foi colocada a iluminação. Num primeiro momento, o que aconteceu? Vândalos começaram a roubar os fios. Aí entrou uma disputa de quem era a responsabilidade da manutenção. Se a
a responsabilidade era da prefeitura. Do município, do estado? Estava no perímetro urbano. Ou do federal? Ou do federal. Aí entrou uma demanda jurídica e isso depois eu não tenho mais o acompanhamento disso. Mas o fato é que no início estava no projeto que eu coloquei e foi instalado. E pode ter certeza que é do meu interesse poder resgatar uma proposta dessa. Eu vou até olhar a viabilidade de quem seria a responsabilidade. Tá certo, deputado Rubens Ottoni. A gente agradece a sua participação, foi de grande importância aqui, trazendo esclarecimento, não só para a comunidade anapolina, mas em si, no estado de Goiás, no Brasil, em vários locais. Nós temos pessoas acompanhando a gente lá no Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em vários locais do Brasil e do mundo, trazendo aí para a gente essas informações. Parabéns. Que é importante, porque o senhor não é só deputado de Anápolis, o senhor é deputado do estado de Goiás e para servir o Brasil, também serviu o Brasil. Então, trazendo aí essas informações importantes do trabalho prestado, isso é importante porque, com certeza, leva a aproximação da sociedade com o político, saber realmente o que está sendo feito, porque por muitas desinformações que as pessoas têm, como o senhor citou aí, as desinformações levam as pessoas a ter conclusões erradas. E várias conclusões erradas estão sendo aí, né, têm sido tidas pelas pessoas. Vou esperar assim, vai ser assim. E às vezes, quando você vai ver, não é só simplesmente... E lá na frente a pessoa fica decepcionada porque ela estava com a expectativa que não era a realidade. E aí não acontece. E depois ela vai culpar o político. Não é isso? Então é por isso que a gente precisa trabalhar com a verdade. Às vezes a verdade, quando a gente fala, às vezes não agrada muito, não é o que a pessoa gostaria de ouvir, mas é melhor você trabalhar com a verdade, porque a pessoa sabe aquilo que é possível e aquilo que está no momento sendo encaminhado. É verdade, porque aí as pessoas vão ter uma conclusão, e tem uma conclusão certa. Muito obrigado por participar com a gente. Deixa aí, as portas estão abertas, os microfones do Rádio Anápolis Informa estão abertos aí. Eu admiro muito o seu trabalho, há muito tempo a gente acompanha. E admiro o seu trabalho, não só pela cidade de Anápolis, mas como eu citei aqui no princípio, pelo estado de Goiás. É um deputado que atua e trabalha. E na época de campanha eu não vejo muito o senhor, né? É um trabalho oculto, mas quando chega lá na frente, está o deputado eleito. É verdade. Já quantos mandatos, deputado? Estou no meu sexto mandato federal, e você sabe, você citou bem, não é fácil você fazer uma campanha, ainda mais com a influência do poder econômico que tem aí, né? Aí tem muito mais gente com dinheiro que aparece, a campanha aparece, então não é fácil a gente se eleger. E se reeleger é mais difícil ainda. E pela sexta vez, mais difícil ainda. Mas isso é por conta de quê? Eu avalio que é por conta do trabalho que a gente faz, porque o nosso trabalho não é só época de eleição. O nosso trabalho é um trabalho permanente. E o nosso trabalho é um trabalho que a gente planta na base, né? É um trabalho que a gente tenta semear a boa semente, né? Então, com esse trabalho, a gente tem uma base que a hora que chega a campanha eleitoral, que às vezes vem o barulho do dinheiro, das influências das campanhas eleitorais, e que a gente não tem esse poderio, mas a gente tem um poder mais forte, que é desse trabalho que foi realizado, né? E do reconhecimento das pessoas que, às vezes, independente de partido político, reconhecem o esforço, a dedicação e a boa vontade que a gente tem de fazer o melhor pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelo estado e pelo país. Pois é, muito obrigado. As suas considerações finais. Quero agradecer aqui também a professora Geli, ex-vereadora, está ali sentadinha, ela não quis falar, só veio auxiliando. Quero agradecer através dela que entrou em contato com a gente para estar agendando essa visita importante nessa manhã de sábado, né, onde é um feriado prolongado, mas o senhor continua trabalhando, né? Eu quero agradecer aqui, aqui no final, primeiro, novamente, parabenizá-lo, João? Parabenizá-lo, estou muito feliz com o que eu estou vendo aqui, pelo seu trabalho, né? E disso que nós precisamos. Eu sou um incentivador a esse tipo de trabalho de comunicação, que está mais próximo da comunidade, que fala mais diretamente, que as pessoas têm liberdade de poder estar em contato. Isso é muito bom. Então, parabéns a você por essa dedicação, por esse compromisso de fazer esse trabalho. Me coloco inteiramente à disposição. Agradecer a você a oportunidade, a todos aqueles que nos acompanham nesse instante,
nos colocando à disposição para fazer o melhor na política, para poder resgatar o verdadeiro sentido da política, que é servir as pessoas. Grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado, deputado Rubens Ottoni. Obrigado aí por participar com a gente. As portas estão sempre abertas.